Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria estar na casa de Deus. E eu quero agradecer aos irmãos que durante esses dias estiveram orando pela minha vida. Eu estava comentando com algumas pessoas que desde março de 2020, eu só tive um probleminha em maio, que foi a chikungunya do ano de 2020. De lá para cá eu não tive nada. Aí, quando chegou 2022, agora, depois de 2 anos, peguei uma gripezinha que me pegou, né? Me pegou um pouquinho, e eu fiquei essa semana aqui, sem poder estar junto com os irmãos. Mas eu louvo a Deus pela restauração que Ele tem feito em minha vida, quanto à minha saúde, e agradeço aos irmãos quanto às orações, que as orações do justo podem muito em seus efeitos, e nós glorificamos ao Pai por isso. Eu quero orar com você, antes de nós meditarmos na palavra, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que faz as coisas diferentes daquilo como nós muitas vezes planejamos. Mas em tudo isso entendemos que os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E em tudo há um propósito da parte do Senhor, para que venhamos nós fazer a vontade do Senhor. Por isso, Deus, nós te louvamos por esta manhã, por mais uma semana que se inicia, e pela tua palavra que nós vamos meditar nesta manhã, para que o nome do Senhor seja glorificado e haja edificação de vidas. Nesta manhã eu quero, Senhor, interceder pelos adolescentes que durante esta semana estiveram, ó Deus, com a incumbência nas programações, as palavras que aqui foram dadas, direcionadas para eles. Queremos pedir uma bênção, Senhor, para o crescimento deles na presença do Senhor. Pedimos que eles cresçam em graça e em conhecimento de Cristo Jesus. E não somente cresçam nesse conhecimento, mas eles também venham a Deus fazer a tua vontade, conhecer a tua vontade e obedecer àquela vontade que o Senhor tem para a vida deles. Por isso, Senhor, nós queremos suplicar pelos pais, por todos os pais. Nós queremos pedir que o Senhor cubra, dote de conhecimento e sabedoria para instruir os filhos na admoestação do Senhor, no caminho do Senhor, para que eles cresçam diante do Senhor, filhos fortes, saudáveis espiritualmente, emocionalmente, e que tenham o temor do Senhor em seus corações. Dirige, Senhor, cada pai, cada mãe, na educação dos seus filhos, e que eles, ó Deus, possam alcançar todos esses adolescentes, adultos, totalmente rendidos ao Senhor, completamente submissos à tua vontade, agradando-lhe em tudo. É o que nós suplicamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não estamos aqui com muitos adolescentes, né? Temos um adolescente ali, acho que é meio adolescente, pré-adolescente, mas a maioria não está aqui no momento. Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos com o tema Cristo, nossa razão para frutificar. Durante todo este mês, será este o nosso tema,
tema da juventude, tema também para os adolescentes. Mas, nesta manhã, diante deste tema, eu quero conversar com os irmãos acerca do capítulo 6 de João, do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 5. E eu gostaria de meditar nestes versículos. Se tiver algum adolescente nos ouvindo, Deus abençoe a sua vida. Pais de adolescentes, Deus abençoe também a sua vida com sabedoria para instruir no caminho do Senhor, no caminho de Deus. O texto diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Mas o que é isto para tantos? Irmãos, essa passagem todos conhecem, porque é a passagem que vai falar da multiplicação dos pães. Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, né? Chamado também de Tiberíades. E Jesus, passando por aquela região, havia uma grande multidão seguindo Jesus. Nós entendemos que as multidões que seguiam Jesus, elas não tinham um perfil, vamos dizer, adulto somente, jovem somente. O perfil daqueles que seguiam a Jesus era diverso. Alguns estudiosos dizem que talvez ali, olhe que o texto, se você olhar o subtítulo do capítulo aí, você vai ver que Jesus alimenta 5.000 homens. Ali está sendo contado somente homens, mas havia, com certeza, mulheres, crianças, adolescentes. Tinha gente, porque mulher e criança, naquela época, não era contados, né? Não eram contados. Mas somente de homens haviam 5.000. E com certeza ali tinha adolescentes, tinha jovens, tinha criança. O que eu quero usar nessa manhã desse texto é no aspecto do jovem, de um jovem que estava aí. Eu não sei se na sua versão traz menino, algumas versões, algumas traduções traz menino, né? Tinha um menino. Nessa versão diz rapaz, mas algumas trazem menino. E o texto também não diz, e nós não vamos aqui especular o texto dizendo que era um adolescente, mas era um rapazinho, alguém jovem, que tinha seu lanche. E eu entendo, e nós entendemos, assim como o menino, muitos outros dos que estavam ali, eram dos milhares que estavam seguindo a Jesus. Agora, por qual razão? Por qual razão? O versículo 2 pode responder para a gente. Olhe para a sua Bíblia. O versículo 2 diz o seguinte: E seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, havia meninos ali, rapazes ali, meninas, jovens, adolescentes, crianças, que estavam seguindo a Jesus, mas
havia um motivo. Aquele motivo ali era porque estava havendo sinais que Jesus estava operando entre os enfermos. Eu fico imaginando, porque jovem é muito curioso, né? Criança, pré-adolescente é muito curioso. Muito curiosa, a criança é muito curiosa. Talvez os pais tenham comentado em casa, vamos ver Jesus. Jesus que faz cego ver. Jesus que faz coxo andar. E como se fosse até como um espetáculo. Não, vamos lá para ver. Alguns porque estavam necessitados, mas todos queriam ver. E seguiam, porque queriam ver sinais, queriam ver prodígios, queriam ver maravilhas, queria ver talvez entre aspas, um espetáculo. Alguma coisa, mas alguma coisa chamava a atenção. Então, aquele jovem estava ali naquela multidão, aquele menino, aquele rapaz, estava seguindo a Jesus, porque o texto diz que o menino era um dos milhares que estavam seguindo a Jesus. O menino estava naquele meio de 5.000 homens e fora mulheres e crianças, que talvez totalizassem umas 10.000 pessoas, segundo alguns estudiosos. O menino estava seguindo a Jesus. Mas era um menino que estava disponível. E a gente vê essa disponibilidade dele quando ele doa. O versículo 5 diz, não é? 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aqui tem um rapaz. Foi a observação feita de um dos discípulos de Jesus, o André, irmão de Simão Pedro. Olha, aqui tem um rapaz. Eu não sei se esse rapaz estava próximo, esse menino estava próximo, mas o menino estava atento. Eles que são curiosos, eles que estão sempre atentos àquilo, tudo que está ao seu redor. Irmãos, nós estamos conversando como adultos, mas os meninos pré-adolescentes, as crianças, elas estão antenadas, ligadas o tempo todo. Você pode até não estar direcionando a conversa para ele, conversando com ele, mas ele está ali, ó. Se tiver no joguinho, ele está ali, mas aqui, ó. O campo de audição e de atenção dele é múltiplo, como o da criança. Pode não estar sendo dirigida. Aquela conversa que você tem com seu esposo dentro de casa, ele pode estar lá no quarto, ou vice-versa. Ele está ligado. O ouvido é mestre em ouvir. A anteninha, e agora nesse tempo hoje, esse tempo hoje de tanta tecnologia, aguçou mais ainda esse, como é que eu posso dizer, esse fator da audição, né? A audição, antenou, aguçou. É a audição e a visão. Está bem aguçado, bem sensível, bem latente, para captar no ar aquilo que você e eu não percebe. Aquilo que você e eu passa batido, passado, eles pegam assim, ó, no ar. Porque é uma geração que está muito sensibilizada, muito estimulada, e ela pega no ar. Então, talvez aquele menino não fosse diferente do menino de hoje, da criança, da menina, que pega tudo no ar, que está ali. E talvez o menino, o adolescente, estivesse ali por perto e pegou no ar. Que Jesus fez o quê? Fez um desafio para os discípulos. Você sabe que adolescentes gostam de novidade, né? Gosta de saber de novidades. E aí, o que acontece? Jesus faz para experimentar. O versículo 5, de onde nós começamos a ler o texto, Jesus, quando olha para aquela grande multidão, que havia várias necessidades, e Jesus é aquele que entende, compreende e sabe qual a necessidade de cada faixa etária. Jesus sabia qual era a necessidade dos adultos que ali estavam, Jesus sabia as necessidades dos jovens que ali estavam, Jesus sabia a necessidade das crianças que ali estavam, mas Jesus também sabia as necessidades das mulheres que não eram contadas juntamente com suas crianças ali.
Jesus, quando tem o seu olhar, ele sabe do que nós necessitamos, do que nós precisamos. E ali Jesus estava, levantou os olhos, viu aquela grande multidão e faz uma pergunta, um desafio. Ele lança um desafio para os discípulos e ele fala: onde compraremos pão? É ele que pergunta. Onde compraremos pão para estes comerem? Uma necessidade que naquele momento existia e que era singular e que era geral, uma necessidade geral, era de comida. Naquele momento ali, a necessidade de todos, independente da faixa etária, era de pão, era de alimento. E é por isso que Jesus faz a pergunta para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Não é que Jesus estivesse preocupado, não, mas ali Jesus estava demonstrando que ele estava se importando com todos que estavam ali. E assim também hoje, Jesus se importa conosco, principalmente, irmãos, com essa juventude que está aí fora, tão distante de Deus. Deus se preocupa, Jesus se preocupa com eles e quer eles perto de si. E que precisam ter suas necessidades saciadas. Porque quando ele sai dessa realidade que é deste mundo que a gente vive, para permear o mundo virtual, e hoje, diga-se de passagem, que a internet, né, com todos os seus atributos, com todas as suas novidades, hoje estamos entrando num outro universo que é o metaverso, que tira aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, de um campo de virtual para um outro campo, que também é virtual, mas que interage. Eu estava vendo interessante o pastor André Valadão mostrando que a igreja que ele tem lá fora, não sei se é em Orlando, se eu não me engano, agora não me recordo, a primeira igreja no metaverso ele colocou, a primeira igreja brasileira no metaverso. Ali, o jovem, quem quiser, coloca o equipamento, entra pela igreja, caminha pela igreja, e ele mostrando, caminhando pela igreja, entrando para a sala da EBD, se sentando, ele não está lá, mas nesse campo virtual, ele se movimenta, ele está naquele espaço, ele enxerga o espaço, ele adentra o espaço, ele participa, ele interage com outros, levando o jovem, o adolescente, para um campo que hoje está tão perigoso, irmãos, que é a individualização do indivíduo. Que não é solitude, não, que não leva o indivíduo para a solitude, mas leva para a solidão, de estar sempre sozinho, sempre distante da conectividade que a gente precisa para ter uma emoção saudável, para a afetividade. Então, toda essa estrutura que hoje o mundo monta, é para cada vez mais isolar o indivíduo. E aí entra o individualismo, que é tão forte na nossa cultura. Às vezes o menino está ali brincando, não quer repartir com o outro a brincadeira, o jogo, a bola, a conversa. O individualismo que quer tudo para si, a menina, o menino quer tudo para si. Pensa que tudo gira em torno dele ou dela. E eles se tornam reizinhos, princesinhas, que querem comandar a casa, querem comandar a família, esquecendo que dentro do lar, o pai, a mãe, são aqueles que têm autoridade sobre eles. Mas é este o mundo que está aí afora, programando e reprogramando a mente dos nossos adolescentes. Mas Deus está preocupado com eles.
Porque toda essa programação serve não para atrair como imã junto a Jesus. Nada do que é feito lá fora tem a proposta, o objetivo de trazer para Cristo, mas de afastar o homem de Deus. Saindo desse século 21 que nós estamos, e indo lá para o século passado, e muito passado, há 2000 anos atrás, nós vamos ver que Jesus também está preocupado com aqueles meninos e aqueles garotos que ali estavam. Lembremos que já teve um momento que teve criança que queria ir até Jesus e foram impedidos. Não foi pelos pais, foi pelos próprios discípulos. Não, pode voltar. Jesus de lá repreende os discípulos. Não façam isso. Deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Não impeça das crianças vir até mim. Assim também, Jesus preocupado, movido de íntima compaixão, não somente com os adultos, não somente com os jovens, mas também com as crianças naquele dia, ele mostrou compaixão e fez um desafio para os seus discípulos: onde compraremos pão para estes comerem? Onde? E aí, o versículo 6 diz que era somente uma provocação, porque o versículo diz assim, está escrito assim, olhe na sua Bíblia, não sei se está igual à minha, mas está mais ou menos assim, na sua. Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Jesus, quando age, ele age intencionalmente, ele age com propósito. Deus não age na minha vida, na sua vida, sem propósito. É intencionalmente. E Deus quer se revelar a todos nós. A todos nós. Todos nós aqui temos já uma experiência com Deus. E esses meninos de hoje, as meninas, quando eu digo meninos, eu estou falando meninos e meninas, eles precisam também ter essa experiência, esse encontro com Cristo Jesus. Mas como promover esse encontro de Cristo com esses adolescentes de hoje, de maneira que eles possam de fato querer servir a Jesus, seguir a Jesus, mas não ser pela necessidade de ver os milagres, os sinais e maravilhas, mas de querer ter um compromisso, um relacionamento. Como criar filhos adolescentes nos dias de hoje, com tanta coisa que aí fora é oferecida? Como criar filhos que possam estar dentro das igrejas, cultuando, servindo ao Senhor, diante de tantas coisas que lá fora é oferecida para eles? Temos que estar preocupados com isso. Temos que estar pensando com isso. Como podemos manter os nossos filhos aos pés do Senhor Jesus? A gente sabe que o ensino é importante, que o exemplo dos pais é importante. E que isso precisa ser como está descrito lá em Deuteronômio 6, inculcado todo dia ao levantar, e que isso demanda um tempo, esforço e sacrifício dos pais. Tem horas que a gente vai ter que sacrificar mesmo o tempo de sono, o tempo dos afazeres para fazer essa corrida, essa caminhada com eles. E o que acontece? Jesus, quando lança aquele desafio para os discípulos, Jesus estava ali querendo induzir a eles como estaria a fé daqueles discípulos. Porque se ele diz assim, onde compraremos pão para estes comerem? Eles que já viram Jesus fazer tanta coisa, eles poderiam ter dito, Senhor, isso não é nada para o Senhor, a gente não está nem preocupado. A gente não está preocupado com isso, Senhor. A gente não está preocupado, sabe por quê? Porque o Senhor pode até transformar pão em pedras em pão. Isso a gente nem se preocupa. Mas Filipe, ele vai e diz, olha, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Olha, até esse valor, que talvez fosse um valor que tivessem ali em mãos, não daria para saciar a fome de todos aqueles que ali estavam com fome.
E aí chega André com uma solução. Eu não sei se aquele menino estava por perto, eu não sei se os discípulos estavam perguntando, saíram, porque o texto não diz aqui em João, se eles saíram aqui, vem cá gente, quem tem aí alguma coisa aí para doar, alguma coisa aí para, olha, a gente está precisando de, quem tem aí, vamos arrecadar aí para a gente fazer aqui, vai repartir aqui o pão. Eu não sei. O texto não diz e a gente também não vai especular isso. Mas acontece que André chega com um rapaz que estava disponível para dar. Um rapaz que talvez, se estivesse perto, pegou no ar do que eles necessitavam e talvez tivesse dito, olha, eu tenho isso aqui por perto, você gostaria? Aqui eu tenho isso aqui. Então, nós precisamos, aquele homem, aquele jovem, aquele garoto, ele estava acessível para ser usado por Deus, para abençoar vidas, mesmo que não soubesse como se daria aquela bênção. Ele estava acessível para dizer, eis-me aqui, eu tenho isso para dar. Eu tenho isso para oferecer. E isso partiu de um jovem, de um menino, que estava seguindo a Jesus. Eu não sei dizer ao certo, porque o texto não nos mostra qual motivação pela qual aquele menino abriu mão daquilo que ele tinha para fazer algo. E eu quero dizer que existem, por mais que nós venhamos observar lá fora pessoas desinteressadas, adolescentes desinteressados, jovens desinteressados pelo Evangelho e pelo reino de Deus, nós queremos dizer que existem muitos que estão interessados pelo reino de Deus. Existem muitos adolescentes que querem servir ao Senhor. Existem adolescentes que querem ter um compromisso com Deus, um encontro com Deus verdadeiro, que estão buscando, que eu não sei quem são, você também não sabe, mas eles estão em toda parte. Mas se nós formos em busca deles, eles vão estar lá. Eu tenho um testemunho, eu não sei se eu cheguei a falar, de um embaixador do rei, um menino que está sendo evangelizado e tem vindo às reuniões dos embaixadores do rei. Uma dessas vezes, o orientador foi buscar, o conselheiro foi buscar, daqui da nossa igreja, viu? E quando veio chamando o pessoal para trazer a igreja, o menino chegou e disse assim, é um pré-adolescente, eu também quero ir, fale ali com minha mãe. Olha, eu quero ir, mas fale com minha mãe. E aí ele foi até a mãe e disse, eu queria pedir a sua permissão para trazer o menino para a reunião dos embaixadores do rei. E começou a explicar. Ela disse, a mãe do pré-adolescente, não, ele não vai não. Não vai não. E disse que não iria. E aí eu disse, olha, eu não posso lhe levar porque sua mãe não autorizou. E aí, no outro dia que ele esteve lá, novamente o menino pediu, fale com minha mãe para minha mãe deixar eu ir, que eu quero ir. E estava um paredão, o negócio estava terrível. E naquele dia, ele chegou para o conselheiro e disse assim, eu não gosto de paredão. Minha mãe gosta, mas eu não gosto. Eu gosto é de Deus, eu quero é Deus. E aquilo marcou a vida daquele conselheiro. Eu digo, meu Deus, um menino aqui dentro, a mãe quebrando, tomando todas, ali no meio. E ele dizendo para mim que não gosta dessa música. E quer Deus. Tem que salvar, meu Deus, essa mãe, essa família. Senhor, haja a favor. E a mãe deixou o menino vir. No dia que o menino veio para a reunião, chegou aqui na porta, como os irmãos aqui sabem, todos que moram aqui nessa redondeza, sabem, que aqui tem muitos sons, né? Parecidos com de paredão. O menino, quando pisou o pé aqui na porta da igreja, que ouviu o som,
chegou para o conselheiro e disse assim: até aqui tem essa música. Quer dizer, a música era na rua, né? Na comunidade. Aqui. E aí ele ouviu o que ele ouvia na comunidade dele. Ele disse: até aqui tem essa música, eu não gosto dessa música. Eu gosto é de Deus. Eu gosto é de Deus. Então existem, irmãos, adolescentes que querem Deus. Tem menino que quer Deus. Eu estou falando de uma realidade que está aqui, dentro da nossa igreja, que chegou a revelar isso. Minha mãe gosta de Paredão, minha mãe gosta dessa música, eu não gosto. Ai, meu Deus, até aqui por perto tem essa música, eu não gosto, eu quero é Deus, conselheiro. Tem pessoas querendo Deus, e nós precisamos estar atentos para esses que querem Deus, que estão confessando que quer Deus. Assim como no passado, tinha aquele moço, aquele rapaz que estava em busca de Deus, seguindo a Deus, hoje também tem adolescentes querendo servir a Deus, que os pais não querem, que a família não quer na vida deles, mas quer também algumas vezes na vida dos seus filhos. E Jesus, voltando ao texto, quando aquele rapaz chega e se debruça e dá e oferece aqueles pães, eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Como ele já estava acompanhando a multidão e vendo que muita coisa já podia acontecer, ali poderia acontecer outro sinal, poderia acontecer outra maravilha, poderia operar algum milagre. Não seria um passe de mágica, mas seria algo real que ele experimentaria, que ele também faria parte e que também poderia abençoar outras vidas, que poderia também saciar a sua fome de conhecer Deus. A gente vê tantos adolescentes hoje, né, seguindo tantos influencers, tantos youtubers, tanta gente na mídia se torna exemplo para tantos adolescentes, né? Eles gostam de novidades, eles maratonam filmes, séries, tudo para que possa lhe dar prazer, tudo para satisfazer suas curiosidades. Mas em Cristo, irmãos, somente em Cristo, eles vão ser saciados da fome que ele tem de Deus. Somente em Cristo. E qual é a necessidade do adolescente hoje? A necessidade de sempre. A necessidade pela qual moveu Cristo, o amor, a compaixão, para buscar as multidões que o seguiam. Esse amor e essa compaixão que Jesus demonstra pelas multidões e demonstra por aquele menino, é que também o envolve. Eles saberem que são amados do Senhor, que Jesus também morreu na cruz por eles, que eles não são alguém que passam desapercebido aos olhos de Deus, que eles são importantes para Deus. Por mais que os pais não deem a atenção que eles precisam, por mais que a família não olhe para eles com o valor como eles têm, por mais que os amigos não os valorizem, enfim, por mais que outros não olhem, Jesus está com seu olhar fitos neles também, porque quer alcançá-los. Mas para alcançá-los precisa ter compaixão e graça. Tem que ter amor para ouvi-los. Compaixão para conversar, para sentar, para ouvir o que tem aquele menino. Se aquele menino diz aquilo, eu não gosto dessa música, eu quero é Deus. Como poder ajudar eles, se ele também não fosse interpelado, convidado? Se para ele também, olha, sua mãe não quer, eu vou desistir de você, você não pode ir, eu não posso fazer isso e acabou. Não. Vamos, novamente, fale com minha mãe, fale com ela para ver se ela não deixa ir, porque eu quero Deus. Aí a gente lembra, né,
daquela música que foi cantada há muitos anos atrás e que de vez em quando a gente ouve por aí. Eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Uma fase que está passando por uma transição. Saindo da infância para ir para a puberdade. Uma fase em que o corpo está mudando, a cabeça também está mudando, tudo está mudando. E que precisa de apoio, que precisa de presença, que precisa de atenção para ouvir o que eles estão querendo dizer para nós. O que é que eles estão querendo dizer para nós? Quais são as necessidades dos nossos filhos adolescentes de hoje? Infelizmente, nós trabalhamos muito para dar o melhor a eles. E muitas vezes nós não estamos dando o que é essencial. O amor que se desdobra, o amor que se revela em atitudes tão pequenas, atitudes bem simples, que é o ouvir, que é o estar perto, que é dar atenção. E como este adolescente vai ter Cristo em sua razão de ser e a sua razão da sua fé, se não seguir a Cristo? Ele precisa seguir a Cristo. E seguir a Cristo, entendendo que o Senhor Deus o ama e que também nós o amamos. E que ele também é alvo do amor de Deus. Que ele precisa também ter um encontro genuíno com Deus. Porque as filosofias que o mundo traz, o ensino que lá fora está sendo permeado e bombardeado, este adolescente que tudo pega no ar, está sendo tão eficaz. E nós precisamos também ter estratégias como professores, como pais. Estratégias dadas por Deus. Pedimos a Deus sabedoria para desarmar esses gatilhos que estão aí e estão tirando totalmente o interesse dos nossos filhos e adolescentes de estarem na casa do Senhor. Onde eles estão hoje? Onde nossos filhos estão hoje? Precisamos reverter, irmãos, esse plano. E reverter esse plano e a gente chegar mais perto deles. Reverter esse plano e a gente ler a Bíblia com eles. Reverter esse plano e a gente orar todos os dias com ele. Reverter esse plano implica em nós termos um tempo a mais com eles. Para que eles possam estar perto de nós e nós perto de Deus. Aquele rapaz, ele estava ali, disponível, estava seguindo a Jesus no meio daquela multidão, mas se tornou disponível para se dar. Foi acessível para abençoar vidas. E quantas vidas aquele jovem, aquele adolescente abençoou? Aquilo que ele doou, aquilo que ele deu, multiplicou nas mãos do Senhor. O adolescente tem a força, tem a juventude, que se dedicada ao Senhor, se dada ao Senhor, ele vai produzir muito no reino de Deus. Ele vai produzir muito no reino dos céus, se ele se doar, se ele se der, Foi o que aconteceu com aquele menino. Não foi o dom, não foi o talento, mas foi aquilo que ele tinha em mãos, que ele colocou na presença de Deus, na presença de Jesus. O que ele tinha ali para o seu suprimento, o que ele tinha para matar a sua fome física, ele depositou aos pés de Jesus, ele doou a Jesus, aquilo que talvez fosse mais valioso naquele momento para a vida dele, para o sustento dele, para saciar a fome dele, ele deu a Jesus. Ele doou. E um adolescente hoje, que se doar, que se entregar,
que doar seus dons, seus talentos, a sua vida nas mãos do Senhor, fará proezas em nome de Jesus. Porque Ele vai influenciar outros a Jesus. Ele vai levar outros a Jesus através do seu comportamento. Olhemos, irmãos, para os amigos de Daniel na Babilônia. Um reino decaído. Um reino babilônico, com todo tipo de oferenda que possa se oferecer a um jovem daquela época. Mas eles, Daniel e seus amigos, tinham em seu coração um propósito firme de não se envolver, de não se embaraçar com as coisas daquele mundo. Um propósito de estar diante do Senhor. Mas isso foi resultado, irmãos, de uma vida que ele viveu enquanto na família, com o exemplo de seus pais, com o ensino que recebeu, para dizer: eu não quero isso, eu não toco nisso, eu não quero isso para a minha vida. É isso que vai fazer com que os nossos adolescentes possam ter uma atitude diferente diante do mundo que oferece tantas coisas para eles, em detrimento, oferecendo para que eles possam ter a alegria. Porque todos que estão aí estão em busca de alegria para a sua alma, porque estão tristes, estão em busca de prazer, porque estão necessitados de algo que supra um vazio dentro das suas almas, e o que falta é isso, é Deus. Por que essa fixação hoje, nesse campo tão virtual? Por que essa busca desenvairada pelas drogas? Por que essa busca desenvairada numa sexualidade tão precoce? É porque está faltando algo, e esse algo é Jesus. E se eles entregarem a vida deles completamente rendidos a Jesus, tudo isso vai ser suprido, tudo isso vai ser completado na vida deles, vai ser completado na sua alma, para que eles não tenham mais sede nem fome das coisas que o mundo oferece. Como aquele jovem, ele foi capaz de entregar-se a Jesus. Nós oramos ao Senhor que os adolescentes deste tempo, a começar daqueles que estão conosco na nossa igreja, eles tenham esse desejo também de querer Deus na vida deles cada dia. Queiram ter um encontro verdadeiro com Cristo. Quando eles podem dizer não às coisas que os atraiam. E que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria, irmãos, para ensinar. Sabedoria para admoestar. Sabedoria com amor para ensinar o caminho da verdade. O caminho que leva aos céus. O caminho que é Jesus. Pois Ele também é a verdade e a vida. E todos nós já sabemos que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar. Nós damos glória ao nome do Senhor, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos ir ao Pai Celeste se não for por Ti, Jesus. Nesta manhã, Senhor, nós queremos Te louvar, porque nós temos adolescentes na nossa igreja que querem sim um encontro real contigo. Nós entendemos que eles querem, mas ainda não, talvez alguns ainda não saibam que eles queiram. Lá fora existem muitos, Senhor, que querem algo para satisfazer a sua alma e preencher o vazio que tem dentro de si. E é por isso que buscam em diversos locais, em diversos
de diversas maneiras para suprir esta falta, mas que nós sabemos que só vai ser suprida completamente, integralmente em Jesus Cristo. Cristo é a nossa razão de ser, Cristo é a nossa razão de crer, Cristo é a nossa razão de continuar no caminho. E os adolescentes, Senhor, precisam ter esta convicção também dentro de si, de querer primeiro seguir a Cristo, independente, Senhor, de ter uma família cristã ou não, que haja esse desejo. Eu te louvo pela vida daquele jovenzinho, daquele embaixador. Assim como ele, existem tantos outros que querem Deus, e que eles, Senhor, encontrem Deus, que eles tenham uma mudança de vida a partir do encontro deles com Jesus. Senhor, nós queremos nesta hora suplicar por aqueles que estão, ó Pai, à procura do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Aqueles, Senhor, que estão já cansados deste mundo e que querem de fato saber qual a razão da sua vida, qual a razão de ter vindo ao mundo, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele quer razões, ele quer Jesus, ele quer respostas, e que o Senhor pode dar essas respostas para eles. Por isso, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus por todos estes que estão caminhando desta maneira, que eles se encontrem com o Senhor Jesus. Mas eles vão se encontrar a partir de outros que também estejam testemunhando no caminho, Senhor. Muitos outros adolescentes que estejam, ó Deus, caminhando contigo, que estes venham dar, ó Pai, testemunho das suas vidas, da mudança que Cristo já fez. E que possam ser, ó Deus, aqueles maiores compartilhadores da mensagem de salvação. Que eles venham ser influenciadores, Senhor, neste mundo, para levar outros a Cristo. Que eles não venham ser em momento nenhum influenciados por este mundo, mas que eles venham influenciar positivamente, que eles venham influenciar de maneira íntegra e verdadeira sobre Jesus, sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Pai, que eles sejam felizes, que os jovens, que os adolescentes sejam felizes. Felizes, Senhor, aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Felizes são aqueles que não se assentam na roda de escarnecedores. Felizes são aqueles que não se detêm, não caminha no caminho dos pecadores. Mas felizes são aqueles que têm o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Estes são aqueles que são felizes, porque lá na palavra eles vão encontrar palavras de vida, palavras de cura, de restauração para a vida deles. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão, ó Deus, o seu fruto na estação própria. E tudo quanto eles fazem, eles prosperam. Este é feliz, o adolescente, o jovem, a criança, o adulto, que tem o seu prazer em ti, que tem a sua razão de viver em Cristo. Estes são felizes, e que eles vão encontrar esta verdadeira felicidade, Senhor, em ti. Queremos pedir uma bênção mais uma vez para cada pai, para cada mãe, neste dia, Senhor, para que eles tenham conhecimento, não somente da palavra, mas que eles tenham também a sabedoria para aplicar este conhecimento na educação dos seus filhos. Nós queremos agradecer, Senhor.
Queremos pedir por cada professor de escola bíblica dominical, por cada líder de adolescentes, que tenha incumbência, Senhor, a incumbência de apresentar Cristo para cada um desses jovens. Nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor abençoe poderosamente, através da Tua palavra. E neste dia em que todos estão comemorando o Dia dos Pais, que eles venham ser cada vez mais presentes na vida dos seus filhos, que os pais eles venham ser mais presentes na vida da sua família, que os pais venham exercer a paternidade que o Senhor espera que eles exerçam, com compromisso, com amor, com dedicação, com entrega, para que seus filhos possam ser árvores plantadas, Senhor. Cedros do Líbano, jovens fortes. Ó Senhor, que eles se tornem exemplos de honra para os seus filhos. Que os pais sejam exemplo de honestidade para os seus filhos. Que os pais sejam exemplo de cristãos para os seus filhos. E que os filhos, ó Deus, tenham a alegria de ter os seus pais como pais. Abençoa o dia de hoje, o dia em que eles estarão em família, compartilhando alegrias, compartilhando memórias, e o que possa marcar mais neste dia é que seja a presença de Jesus no meio deles, ensinando a cada um deles, tanto aos pais, ensinando a ser um pai segundo o coração de Deus, como também ensinando aos filhos, sendo filhos segundo o coração de Deus. Queremos pedir, ó Deus, por aqueles pais que estão, ó Deus, atravessando o pé de guerra com suas famílias. Tenha misericórdia, Senhor. Leva a paz a estes lares. Leva a reconciliação. Leva o perdão. Leva a restauração dos vínculos afetivos, dos relacionamentos quebrados. Aqueles que hoje têm sofrido por causa, Senhor, de atitudes no passado de seus pais, que sejam hoje visitados pela graça restauradora do Senhor, e que eles venham ser curados nas suas feridas, tanto físicas quanto espirituais. Nós queremos pedir cura neste dia, Senhor, para os filhos que foram abandonados pelos seus pais, por aqueles que nem mesmo os conhecem, por aqueles, ó Deus, que sofreram violência, enfim, pedimos cura para cada um destes filhos. Porque, Senhor, suas vidas muitas vezes marcadas, vão ser marcadas para toda a vida, mas se o Senhor Jesus os curarem, eles só terão cicatrizes, para saber que um dia o Senhor os curou, os libertou, e que hoje eles vivem em novidade de vida. Eles vivem uma nova vida que foi oferecida pelo Pai das luzes, pelo Pai celeste, que restaura vidas que estão destruídas. Traz neste dia, Senhor, a alegria, a alma de cada filho que passou por um processo doloroso. Neste dia, também consola cada filho que não tem o seu pai por perto, porque já não mais vive neste mundo. Consola e conforta aqueles que perderam seus pais no dia de hoje. Queremos pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o consolo do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, esteja visitando de maneira poderosa e trazendo tudo o que eles necessitam, para que eles possam prosseguir
a sua jornada até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigada por esta manhã. Obrigada, nós já te agradecemos por este dia. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você à noite a estar aqui. Será o encerramento dos adolescentes. Teremos aqui algumas apresentações e você pode prestigiar o trabalho desses meninos e meninas vindo, louvando a Deus, juntamente com os irmãos e se alegrando também no Senhor. Deus abençoe. Um bom domingo em nome de Jesus.